Pessoas Esquecidas em Casas, Babaus Malvados, as duas maiores bilheterias de filmes lançados em dezembro e aquele fracasso que não deu certo. Tudo hoje aqui no seu Eusébio Geek Especial de Natal número 1. Gente, olha só, hoje começa o nosso especial de Natal, tá? Vão ser 3 programas muito especiais para a gente entrar nesse clima natalino, que é este momento mágico, fantástico, que tem muita coisa boa, tem panetone, tem passa no arroz. Sim, eu gosto de passa no arroz, querendo ou não, é bom, tá? Eu sei que isso é polêmico, mas eu dou maior valor, viu? Tem muita coisa legal, tem festa em família, tem o tio do pavê, mas hoje nós vamos falar sobre 5 filmes que se passam no Natal, inclusive estrearam muito próximo do Natal também, tá? Vamos lá, eu vou fazer aqui uma contagem bem legal, eu vou contar um pouquinho sobre cada um e não esquece de conferir, né, gente? Fala sério, vamos lá. Número 1, Gremlins. Foi traduzido para nós como Gremlins, o Pequeno Monstro. Ele foi lançado no Natal de 1984 e conta a história de um pequeno monstrinho. Na verdade, assim, conta a história de um rapaz, um jovem, que trabalha em uma cidade pequena norte-americana, uma cidade que está passando por muitas complicações, principalmente financeiras, que é aquela típica cidade que ela é praticamente controlada pela pessoa mais rica, lá que é uma senhora e tal, mas o pai dele é um inventor que busca muito trabalhar e se esforçar para trazer as coisas, acaba trazendo de presente de Natal para ele um Mogwai. Pois é, esse Mogwai é um monstrinho, tá? Fofinho, bonitinho, inclusive muito inteligente também. Só que ele tem que prezar sempre 3 regras importantíssimas. Vamos lá. A primeira é nunca molhar o Mogwai. A segunda, afaste-o de luz fortes, principalmente a do sol. E a terceira é não o alimente depois da meia-noite, tá? E é claro que ele acabou quebrando todas essas regras, né? E faz parte. Acontece que ao molhar o Mogwai, que ele foi inclusive batizado de Gizmo, ao molhá-lo ele acabou soltando, ele acabou dando à luz a 4 outros Mogwais. E esses eram um pouquinho mais coisadinhos, um pouquinho mais acapetados, sabe? Os bichinhos já quase querendo ser um babau, mas ainda estava na tranquilidade, tá? E Gizmo já era um babau mais tranquilo, um babauzinho tranquilo, fofinho, inteligente. Tá? E ele acaba molhando ele e viu esses Mogwais novos saírem. Só que esses eram um pouquinho mais afetados, mais acelerados. E você viu que eles tinham intenções no mínimo duvidosas, tá? O filme decorre muito tranquilo, tempo de Natal, vai acontecendo e esses outros Mogwais acabam se alimentando pós meia-noite. Tudo muito bem pensado por eles, o que acabam se transformando em babaus já um pouquinho mais coisados. Aí é que começa o papoco. Eles são todos muito complicados, eles realmente têm uma veia má e realmente tocam terror na cidade, tá? Até porque quando ele descobre que isso acontece, né, o dono do Gizmo e tudo mais, quando ele descobre tudo isso, ele tenta reverter isso, inclusive mata 4 deles. Só que o 5º acaba caindo numa piscina, se jogando, que o bicho não vale nada, acaba se jogando na piscina e dando à luz a muitos outros. Gente, é muito interessante como é feito, tá? Nós temos que falar que no tempo que foi feito o filme, CGs, as coisas por computação gráfica eram muitíssimo poucas e difíceis e caríssimas, além de serem mal feitas para o que nós achamos, para os nossos padrões de hoje em dia. Então o filme todo é feito com muitos efeitos práticos, ou quer dizer, cada babauzinho daquele foi feito, é um boneco, é um animatrônico feito para fazer e tem muita coisa legal, tá muito bem feito. Enfim, nós temos inclusive um easter egg bem legalzinho, porque no começo do filme, quando eles passam em frente ao cinema, nós temos 2 títulos de filmes diferentes que nunca foram lançados com esse título. O primeiro é A Vida de um Garoto, que é A Boy's Life, certo? E o outro é Watching Skies, que é Vigie os Céus. Respectivamente, são títulos provisórios que Steven Spielberg deu para ET e para Contatos Imediatos de Terceiro Grau,
que ainda bem que ele mudou, que ia ficar estranho pra caramba. Imagina a Boys Life, tá lá o babauzinho do ET fazendo as coisas, ia ficar estranho. Mas ficou muito bom, eles conseguem colocar um plano para, depois de muita destruição, a cidade realmente está bem complicada, mas eles conseguem botar um plano para frente para conseguir matar os Mogwais, apesar do último ainda, sabe, dar aquele trabalheira. E deixa eu dar um destaque para a morte desse último, porque você vê como o trabalho era muito bem feito e muito difícil de ser feito, tá? Essa morte acaba acontecendo em uma loja de departamentos, e nessa loja de departamentos ele acaba sendo atingido pela luz solar. E, gente, você vê o bicho derretendo. Nossa, ficou muito bem feito, porque é um efeito prático, não tem computação gráfica ali. Ficou muito, muito bom, tá? O Gremlins é um filme de terror, que é divertido e que ensina muita coisa legal. Por isso, ele vale a pena nesse Natal. Não perde, vai atrás, tá? Ei, chegou aqui, nenhum babau foi te perturbar ainda? Curta, comenta e compartilha. E não esquece de inscrever, porque aqui é a Web TV Eusébio. É a TV feita por você e para você. Então vem, faz parte de tudo isso, que isso tudo é para você. Continuando agora o nosso número 2, não podia deixar de faltar. Esqueceram de Mim, que o título original é Home Alone, certo? Que significa sozinho em casa. Tá? Esqueceram de Mim conta a história de um garoto, Macaulay Culkin, no início da sua carreira lá, olha só como ele era bonitinho. Mas enfim, ele conta a história de um garoto que acaba sendo esquecido em casa durante a viagem de Natal da família. E ele passa alguns dias só. Aparece uma dupla de ladrões, roubando toda a vizinhança, porque inclusive eles sabiam que a vizinhança toda estava viajando. Só que eles não sabiam que lá tinha alguém. Aí tem todo aquele plano mirabolante para fazer, mas o legal de Esqueceram de Mim é porque conta um pouco de redenção, conta um pouco de como no Natal às vezes as pessoas se sentem sós, conta também mais um pouquinho de crescimento, porque quando você vê a criança, quando você vê ele que não gosta dos pais e disse que queria que os pais não existissem e eles passam a não estar presentes, mostra como é difícil, mostra que não é tão fácil simplesmente estar só no mundo. O ser humano não foi feito para viver só, nós somos um ser social. Quando as pessoas são acuadas, elas realmente conseguem revidar, conseguem fazer coisas diferentes para tudo estar melhor, inclusive para sobreviver. Tá? E a gente tem que falar das atuações fantásticas de Joey Pass e Daniel Stern. Eles são esses dois ladrões que sofreram absurdos na mão desta criança, mas foi incrível como os dois encaixaram bem. A química entre os dois atores ficou muito boa, os dois personagens são muito bons e os atores se empenharam ao máximo. Gente, ficou muito legal. Mas Esqueceram de Mim, é muito repetido, é uma sessão da tarde que passa 3 vezes por dia. Mas é muito bom quando você assiste, inclusive quando você assiste há muito tempo e passa a assistir agora, você consegue ver outros detalhes, porque como você é uma pessoa um pouco diferente, você presta atenção em detalhes diferentes dessa vez. Então, fala sobre família, fala sobre coisa boa, não deixa de assistir que vale a pena. O número 3 da nossa lista é ninguém mais, ninguém menos do que o Grinch. Gente, e não são as animações, tá? É a adaptação live action do nosso incrível, fantástico, um cara que eu admiro absurdos, apesar de ter feito alguns filmes que eu acho besterol americano mesmo, e realmente eu não sou tão fã. O nosso querido Jim Carrey. Cara, esse cara se superou em O Grinch, tá? Ele foi tão bom, mas tão bom, e o filme foi tão bem feito, mas tão bem feito, que ele foi indicado ao Oscar, inclusive por maquiagem. Porque, cara, gente, pelo amor de Deus, como aquele homem ficou todo verde, parecendo o Hulk com fome, nossa, ficou muito legal, ficou muito bom mesmo. A atuação dele é fantástica, tá? É uma das maiores bilheterias do Natal de todos os tempos. E a gente também não pode deixar de falar porque é uma história relativamente simples, uma história baseada nos livros do Dr. Seuss, que são livros de contos infantis muito conhecidos nos Estados Unidos, tá? São poucos conhecidos aqui, mas são muito conhecidos lá, que conta a história de um garoto que sofria bullying
esse garoto sofria bullying porque ele era diferente. E ele acabou se afastando de toda a sociedade, de todas as pessoas, exatamente por causa disso. Ficou amargurado e todo o Natal ele planejava roubar o Natal. Como assim roubar o Natal? Ele roubava os presentes, ele roubava as decorações, para todos ficarem ruins. Mas tem uma meninazinha que mostra como é legal, como é bonito, que o Natal é muito mais do que decorações e presentes, que é o famoso espírito natalino, e tem essa mensagem por trás, tem o que se mostra de ganância, tem mostrando que vingança não é interessante, tem também muito de mostrar as aparências e não a realidade como elas estão. Tá? É muito legal que tem muitas lições dentro de um filme infantil. Destaque, fantástico. Eu sei que, eu acho que vocês já viram que eu sou partidário desses seres maravilhosos, deste cachorrinho lindo. Olha isso, gente. É exatamente o sidekick, é o companheiro do Grinch, que está lá para ajudar em tudo. Gente, o filme é muito bom. Temos alguns CGs, mas tem muita coisa realmente que são efeitos práticos. Você pode ver que é tudo muito bem ambientado, o figurino é fantástico. A história, apesar de parecer bobinha, apesar de parecer infantilizada, conta muito, mas muito mesmo das coisas que acontecem hoje em dia também, tá? Então ele é muito bom, vale mas todo o seu tempo todo, eu assisto porque é muito bom, tá? Então é isso aí, aproveita que essa foi a nossa terceira dica. A nossa quarta dica de hoje é Uma Nova Chance para o Natal, tá? Uma Nova Chance para o Natal é aquela comédia romântica bem básica, bem clássica, mas ela aqui é estrelada por Emilia Clarke, que é a nossa querida Daenerys, que eu acho que, apesar dela ter feito uma Daenerys fantástica, foi muito legal, ela encaixa muito bem nessas comédias bobinhas, nessas comédias soft, essas comédias mais tranquilas, mais suaves, e ela está muito bem nessa comédia romântica, de uma pessoa que trabalha numa loja de Natal, mas vive com complicações onde o seu sonho era cantar. Só que devido a uma doença que ela teve, ela acabou se retraindo neste sonho. E assim, a história ela é tão linear, tão comum, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer e tudo mais. Mas é um filme que vale a pena, tá certo? As comédias românticas elas têm muito esse contexto simplificado e são muito previsíveis, mas a atuação de Emilia Clarke nesse é muito boa, tá? Não só ela, também vários outros atores fizeram atuações muito boas, tá? Assiste também, isso é legal você assistir ali com aquela pessoa especial, sabe? A sua esposa, o seu marido, o seu namorado, sua namorada, seu fica, enfim, a pessoa legal que você quer mostrar um pouco de como o amor também prevalece. Isso é muito bonito e muito legal de se ver. E a nossa quinta dica é a Operação Natal, estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Dwayne The Rock Johnson e nosso querido Chris Evans, né? Nós estamos falando aí de dois atores que hoje estão muito em alta, tá? Eles têm, inclusive, filmes de ação, eles são muito bons nos filmes de ação, nos filmes de herói, tá? Mas tem esses dois caras, apesar do que Dwayne Johnson, o nosso querido The Rock, já fez também outras comédias, como Fada do Dente e tudo mais, mas esse foi o filme agora deste ano de 2024, que já estreou, mas vai estrear nos streams logo também, tá? Fique atento. Mas assim, ele é tão comédia que ele acaba ficando um pouco mais do mesmo, sabe? Ele não encaixa uma história mais nova, uma história mais tranquila. Apesar de ter um certo teor diferente, apesar de ter um pano de fundo ligeiramente diferente dos filmes natalinos, ele infelizmente peca porque eles não aproveitaram bem os atores não foram bem aproveitados. Afinal de contas, nós estamos falando que o Chris Evans é um caçador de recompensas, o The Rock, por que pareça, é algo parecido com um gnomo, tá? Mas enfim, né? Cada um, leitura de cada um, tudo bem, mas não ficou tão legal, tá? É um filme bom, parece assistir no Natal, mas só no Natal. Não passa disso, tá? É o filme desta temporada, é o filme de Natal desta temporada. Então, dá um tempo, dá uma chance, assiste com um pouco mais de
de paz no teu coração que você consegue aproveitar melhor. Pois é, agora sim, eu, se fosse vocês, começaria de baixo para cima. Assistiria primeiro a Operação Natal e depois começaria a assistir os grandes clássicos, porque aí fica mais legal, são filmes muito bons. Não estou falando que os filmes antigos são melhores que os novos, é porque, neste caso, de filmes de Natal, que são ambientados no Natal, tá? Realmente ficou melhor. Só fazer aqui uma super menção, eu não podia deixar de falar de Um Herói de Brinquedo de Arnold Schwarzenegger, tá? Que foi dos anos 90, mas é um filme muito legal, muito divertido. Esta comédia é diferente, apesar do que você pegar um cara com o biotipo do Arnold Schwarzenegger e jogar numa comédia dessa, fica um pouco estranho de história, principalmente pelos filmes que ele já fazia. Mas é um filme muito bom, tá? Vocês viram aí que as 5 dicas, mais Um Herói de Brinquedo, todas elas percorreram décadas, tá? Nós fizemos anos 80 com Gremlins, fizemos anos 90 com Esqueceram de Mim, fizemos anos 80 com Gremlins, fizemos anos 90 com Esqueceram de Mim, fizemos o início dos anos 2000 com o Grinch, fizemos a década de 2010 com Uma Chance para o Natal e fizemos agora este ano, a década 20 dos anos 2000 com a Operação de Natal, tá? Então tem um porquê, assiste todos eles que é muito bom e não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acham de cada filme desse, tá certo? Você pode até não gostar, mas todos têm uma premissa de Natal, todos têm uma ideia muito boa por trás de tudo isso, tá? Como ela se evolui, como ela vai se encaixando, que aí depende da visão de cada diretor, tá? São todos muito bons, vale todos muito a pena, então deixa aí nos comentários, tá bom? Que vai ser muito bom. Gente, esta é toda a equipe maravilhosa que faz a nossa Web TV Eusébio, tá certo? A Web TV que é feita por você e para você. Eu sou o Pedro Alcântara e esse foi o nosso primeiro episódio do programa Eusébio Geek especial de Natal de 2024. Valeu!